pessoal, sejam bem-vindos a Ponto dos Livros, e o livro de hoje é Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. Dramaturgo, poeta, ator, imortalizado aí por Hamlet, Romeu e Julieta, Macbeth e outras peças que são famosíssimas, e mais considerado, pessoal, o maior autor da língua inglesa do mundo, por conta dessas suas obras que tratam de temas que são tão pertinentes que acabaram se imortalizando, tornando-se clássicos. Então esse cara aqui que todos nós conhecemos e admiramos, William Shakespeare, escreveu também Sonho de uma Noite de Verão, que é na verdade uma peça, pessoal, cômica, né? Uma peça engraçada, né? Muito bem humorada, é uma comédia, onde os personagens aqui envolvidos eles vão se meter em desventuras do amor. É uma peça que fala sobre as vicissitudes e os desafios do amor também. Sejam eles o amor marital, ou seja, o amor dos namorados, ou o amor dos amigos. E o Shakespeare vai colocando personagens, núcleos de personagens, em circunstâncias onde eles vão precisar passar por esses percalços. E aí daí por diante a gente também vai aprender algumas lições, porque o Shakespeare tem essa característica. Ele gostava de subir um espelho assim no palco para que o público conseguisse se enxergar e daí ele também tirasse as suas lições. Essa peça, pessoal, não se sabe mais ou menos quando é que foi escrita, assim como todas as obras do Shakespeare nunca tem uma data ali, eles nunca anotavam uma data assim, eu escrevi esta peça nessa data. Então, portanto, nós não sabemos praticamente nenhuma das datas das peças de Shakespeare. Essa também não é uma exceção. Mas essa peça aqui parece fazer referência muito forte a uns cataclismos que estavam acontecendo do ponto de vista natural lá na Inglaterra no ano de 1954. Isso porque a rainha Titânia, que é a rainha das fadas, que vai aparecer aqui nessa peça em algum momento, ela vai fazer referência a essas intempéries naturais, dando a entender que eles estão falando daquela situação em específico, entendeu? Por isso que mais ou menos por essa época. A época que Shakespeare escreveu essa peça aqui também era a época do renascentismo, ou seja, estava ali em moda a cultura clássica grega. Então o que acontece é que o Shakespeare ele vai se remeter muito à mitologia grega para escrever essa peça aqui. Dois personagens principais aqui da obra, né, que são o Teseu e a Hipólita, são personagens mitológicos. Teseu é filho de Poseidona mesmo, Hipólita é a rainha das Amazonas, se não me engano. E uma coisa que o Shakespeare vai fazer aqui é fazer com que outros personagens encenem uma peça dentro dessa peça chamada Píramo e Tisbe, que também é um mito lá da mitologia grega. Mas o legal dessa peça é que o Shakespeare vai misturar isso, né? Embora a peça ela se passe na Grécia Antiga, ele vai meio que colocar elementos que são da Inglaterra da época dele. Vai ter um marceneiro, vai ter um alfaiate, vai ter um concerta-foles. E mais, ainda vai trazer personagens que são folclóricos e vai conseguir harmonizar tudo isso para falar dos desafios do amor. Ele realmente vai se imortalizar justamente por conta dessa temática que é universal para todos nós. Quem é que não tem as suas dificuldades dentro de um casamento, ou dentro de um namoro, ou nas amizades? A gente ainda continua sendo seres humanos, entendeu? Então, isso ainda está falando sobre a nossa natureza, sobre quem nós somos. Daí, portanto, essa peça ter se tornado um clássico, porque ela ainda tem um conteúdo que se conecta com a gente. Mas, pessoal, vamos agora finalmente entrar no que é a peça, né? Sobre o que é que trata o Sonho de uma Noite de Verão. Vejam vocês muito bem, um casal, que é o Teseu e a Hipólita, eles estão chegando ali na cidade deles, porque eles estão prestes a se casar. Mais um rapaz chamado Egeu, que é uma das pessoas da corte ali, vão chegar para o Teseu e vão pedir para que o rei dê um jeito na filha dele, chamada Hérmia, porque ele gostaria de casar a filha dele à força com um rapaz chamado Demétrio. Mas a Hérmia só tem olhos para outro cara chamado Lisandro. Ele vai falar como o Lisandro conquistou a filha dele, ludibriou a cabeça dela, que ele é um interesseiro, não sei o que lá. E o Lisandro fala para o pai dele que, olha, não, muito pelo contrário, eu sou tão nobre quanto o Demétrio com que você quer casar a sua filha, né? Eu tenho tantos dotes, tantos bens e tenho a mesma dignidade social, você não tem nenhuma razão para não querer que ela case comigo. E o rei vai pedir para que a Hérmia case com o Demétrio, mas ela não vai querer, né? Então o pai, ele veio pedir para o rei uma coisa bem tensa, assim, bem complicada. Ele vai pedir para o rei que uma antiga lei de Atenas, que dá meio que o direito dele ali de dispor da própria filha, do jeito que ele quisesse, que se ela não casasse com o Demétrio, o rei ou condenasse ela à morte ou mandasse ela para um mosteiro para ela viver o tempo inteiro como uma celibatária. E o rei vai concordar com o pai para o desespero da moça. O que acontece é que depois que eles brigam, eles discutem todos, e só ficam os amantes ali em cena, né? Eles vão combinar muito de fugir juntos. Só que vai chegar aí uma outra personagem, que é a Helena, que está apaixonada, sabe por quem? Pelo Demétrio. Olha só que interessante. Então, assim,
A Helena tá apaixonada pelo Demétrio, que tá apaixonada pela Hérmia, que tá apaixonada pelo Lisandro. E vê se na vida realmente não acontece assim. Sempre é uma pessoa que tá apaixonada por outra, que tá apaixonada por uma terceira, que tá apaixonada por uma quarta, né? Essa Helena é amiga da Hérmia. E ela vai chegar ali aproximada falando pra Hérmia que ela tá apaixonada pelo Demétrio, mas o Demétrio só tem olhos pra ela, que é a Hérmia. E vai perguntar como é que você faz, você é tão bonita. E a Hérmia, porque a Hérmia, ela tem razão, tá certo? Elas duas são iguais em beleza. Elas não são desigualmente belas. Pelo contrário, é a Helena quem tem um complexo de inferioridade. Ela quem não se gosta, ela quem não se ama, entendeu? O que acontece? A Hérmia vai falar, olha, fica tranquila, não se preocupa não, porque eu e o Lisandro vamos fugir. E aí eu vou desaparecer das vistas do Demétrio, só vai ter você pra ele olhar, ele vai se apaixonar por você. E aí os amantes saem juntos, e a Helena tem uma ideia. Vou contar para o Demétrio que eles vão fugir juntos, porque assim ele vai gostar de mim, ele vai me dar valor, ele vai me agradecer pelo que eu fiz, né? É claro que essa é uma péssima ideia. É assim que termina a primeira cena. A segunda cena, pessoal, vai dar contas de um grupo de trabalhadores braçais que estão ensaiando uma peça de teatro para poder se apresentar no casamento que vai ter do Teseu e da Hipólita. E esse pessoal é disparado o núcleo mais engraçado da peça. Você vai e rir. E rir, porque esse pessoal é muito atrapalhado, eles não têm a menor experiência com teatro. Tem um deles que se acha o máximo e acha que pode fazer todos os papéis. Adivinha, pessoal, onde é que eles vão marcar de encontrar para eles fazerem aqueles ensaios para a peça? Justamente na floresta, para onde os amantes estão fugindo. O terceiro núcleo, pessoal, que vai ter aqui é o núcleo dos duendes e das fadas, e se passa justamente dentro daquela floresta, onde aqueles personagens folclóricos aqui da época elisabetana tem um rei e tem uma rainha. O rei dos duendes e a rainha das fadas, eles são casados, mas eles estão brigando, né? Porque a rainha das fadas acabou de sequestrar uma criança humana, deixando no seu lugar o que, para a época, era chamada de changeling. Changeling era como se fosse uma criança mágica, mas que não vai sobreviver por muito tempo. As pessoas tinham um medo horroroso de que uma fada viesse e trocasse sua criança por uma criança mais fraquinha e ela morresse logo, entendeu? Então é uma questão, na verdade, do folclore do pessoal daquela época. Pode ser que eu esteja enganado. Se eu cometer algum erro aqui, pessoal, pode me corrigir nos comentários com tranquilidade, tá bom? Por conta disso, ela tem dado mais atenção àquela criança do que ao seu marido, que é o Oberon. E o que acontece? Eles brigando e a natureza vai começar a sofrer várias modificações e várias intempéries. E justamente, pessoal, aquelas intempéries, ó, que estavam se passando em 1594, vocês lembram? Pois é, aí o Shakespeare vai falar que é por conta daquele desequilíbrio no matrimônio deles que estava acontecendo nas intempéries naturais, né? Então ele meio que confunde a fantasia com a realidade aqui na peça dele. E aí eles estão brigados por conta disso, e o Oberon quer arranjar um jeito, na verdade, de meio que humilhar a esposa dele, assim, sabe? O plano dele é jogar um pouquinho de uma magia, de uma flor, que faz a pessoa se apaixonar pela primeira pessoa que ela vê nos olhos da esposa dele, e fazer ela pagar um baita de um mico por conta disso. Mas o que acontece? Ele também vai notar que aquele grupo de apaixonados está chegando ali naquela floresta e vai perceber que eles estão brigados, assim, ele quer ajudar de alguma forma aqueles amantes a se darem bem. E vai estar fazendo com que os amantes se harmonizem, tá certo, pessoal? Enfim, é disso que trata a peça, tá certo, pessoal? E aí, no meio disso, vão acontecer inúmeras confusões que eu não estou contando pra vocês, tá certo? Essa é uma resenha sem spoilers, pessoal. Então vão acontecer aqui peripécias, algumas reviravoltas, todas elas super engraçadas. Você vai rir, você vai se divertir, tá certo? Mas, é claro, sem deixar de você reflexionar um pouquinho, porque, óbvio, né, o próprio Shakespeare, como eu já falei antes, sempre levanta aquele espelho ali pra plateia, poder enxergar também o que está fazendo. Então, pessoal, tem algumas frases que são bem reflexivas e bem interessantes sobre o amor aqui na peça, e eu vou ler algumas que eu achei mais interessantes, e algumas até que são icônicas, então vocês vão reconhecer. O verdadeiro amor nunca trilhou caminhos fáceis. As pessoas apaixonadas veem o que imaginam, não o que os seus olhos enxergam. E mesmo assim, dizendo a verdade, razão e amor não costumam ser bons companheiros hoje em dia. Não acredite em uma lealdade que você desconheça, a menos que você corra o risco de pagar caro. O louco, o apaixonado e o poeta são todos feitos de imaginação, porque nada pode ser inoportuno quando a simplicidade e o dever se encarregam de fazê-lo. Portanto, o amor e a simplicidade têm língua presa, uma vez que quanto menos falam, mais dizem. Tem uma parte aqui ó, que eles estão discutindo, não vou exatamente contar porquê, não tem graça, mas a Helena está falando sobre juramentos que são feitos para ela, né? Olha só que interessante que o Shakespeare coloca aqui. Se você pesasse jura a jura que fez a Hérmia contra a sua jura feita a mim, não existiria diferença entre elas. Todas as suas juras, se postas em uma balança, terão o mesmo peso.
e ambas serão tão leves quanto histórias sem nenhuma verdade nelas. Pessoal, esse é o sonho da noite de verão. Se você pegar essa peça aqui para ler, você não vai se arrepender. É um livro maravilhoso. E você vai rolar de rir também, tá certo? Principalmente, pessoal, tem uma cena lá no final, que é a apresentação daquela peça que eles fizeram, tá certo? Gente, isso é maravilhoso. Gente, é isso. Essa é a peça do Shakespeare, tá certo? Se vocês ainda não pegaram Sonho da Noite de Verão, peguem Sonho da Noite de Verão para ler. Vocês não vão se arrepender. É um livro magnífico. E é isso, pessoal. Mais uma vez, vamos ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que vão lançar por aqui. Ativa o sininho para não perder as notificações. E compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus amigos, com a sua família. É isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela nossa travessia. E até a próxima.